Fui falar com o gerente, pronto para cumprimentar ele. Quando cheguei perto, o gerente zombou. Eu falo com funcionários de baixo nível. Todos riram. As câmeras filmaram. Mantive a calma e falei: parabéns, você acaba de perder 2,5 milhões de reais. Eu nunca pensei que, aos meus 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho honesto, paciência, perdas, cicatrizes e silenciosas vitórias, eu viveria um dos dias mais humilhantes e, paradoxalmente, mais libertadores da minha existência. Nunca imaginei que uma simples ida ao banco mudaria o rumo da minha história. Mas a vida tem um jeito estranho de mostrar quem realmente somos e quem realmente são aqueles que cruzam nosso caminho. Eu lembro daquele dia como se estivesse acontecendo agora, diante dos meus olhos. O calor abafado, o vento pesado de janeiro batendo nas janelas. Meu vestido azul claro que eu mesma costurei. Minhas mãos ligeiramente trêmulas, não de medo, mas de expectativa. Eu tinha acordado cedo, tomado meu café preto em silêncio e saído com uma pasta marrom que eu guardava no fundo do guarda-roupa há anos. Uma pasta que continha não somente papéis, mas capítulos inteiros da minha vida. Eu estava indo ao banco resolver algo importante, algo que eu vinha adiando, algo que mexia com memórias que ainda doíam, mas eu estava firme. Até que a vida, como sempre, mostrou que os maiores testes não vêm quando estamos fracos, mas quando finalmente encontramos força. Eu entrei no banco devagar, sentindo o ar frio do ar-condicionado envolver meu corpo. Alguns clientes esperavam sentados, outros em pé, e havia um leve cheiro de perfume caro misturado a papel. Caminhei até a área de atendimento e perguntei por Marcelo, o gerente. Já tinham me falado dele, homem arrogante, jovem demais para o cargo, mas querido pelos clientes mais importantes. Eu não me importei com isso. Eu só precisava resolver o que tinha de resolver. A funcionária da recepção, educada, pediu que eu aguardasse. E aguardei, com calma, com dignidade, até que o destino decidiu que aquele seria o dia em que eu veria a verdadeira face de alguns seres humanos. Marcelo saiu da sala dele com passos confiantes, falando alto com 2 homens engravatados, todos rindo como se estivessem num show particular. Ele viu que eu me aproximei, sorridente, pronta para estender a mão e cumprimentá-lo. Então, ele fez o impensável. Eu já disse que não falo com funcionários de baixo nível. Ele zombou, alto o bastante para todos ouvirem. Um silêncio cortante se espalhou por alguns segundos. Depois, risadas. Risadas altas, cruéis, vazias. Eu senti meu rosto queimar, meu peito apertar, minha visão embaçar, mas não deixei nenhuma lágrima cair. Eu sou uma mulher velha, sim, mas velha no melhor sentido. Velha de alma forte, velha de quem já viu mais do que muitos podem imaginar. Eu permaneci firme, observando a expressão de superioridade dele, aqueles olhos que me analisaram como se eu fosse um objeto esquecido. Ele achou que eu era uma faxineira, talvez, ou uma funcionária qualquer. Ele viu minha roupa simples e decidiu que eu não tinha valor. Se ele soubesse. Se ele soubesse o tamanho da história que eu carregava naquela pasta marrom. A câmera do banco estava apontada para ele. Eu vi a luz vermelha piscando, registrando tudo. Cada palavra, cada risada, cada ato de humilhação gratuita. E então veio o momento decisivo. Eu ergui o rosto, endireitei a coluna e disse com toda a calma do mundo: parabéns, Marcelo. Você acaba de perder 2,5 milhões de reais. As risadas cessaram, os olhos se arregalaram. O silêncio tomou conta do banco. Silêncio pesado, silêncio denso, silêncio de choque coletivo. Marcelo ficou pálido. Como é? Ele gaguejou, finalmente percebendo que talvez, apenas talvez, tivesse cometido o maior erro profissional da vida dele. Eu segurei firme a minha pasta, como se segurasse a própria força que me sustentou durante uma vida inteira. E pensei: agora, Marcelo, agora você vai conhecer a mulher que você tentou humilhar. Mas para entender o peso desse momento, é preciso voltar no tempo. Voltar para a história da minha vida. Voltar para antes de eu entrar naquele banco. Voltar para antes da arrogância dele se chocar com a dignidade que construía ao longo de décadas. Porque aquele gesto dele, aquela frase cruel, foi apenas a gota que transbordou uma represa inteira que eu carregava dentro de mim.
e que agora, finalmente, eu permitiria que viesse à tona. Quando eu disse aquelas palavras, você acaba de perder 2,5 milhões de reais. O tempo pareceu parar. O ar ficou mais pesado, como se todas as moléculas ao redor tivessem parado para ver o que aconteceria. Até o barulho da impressora atrás do balcão silenciou. Marcelo piscou várias vezes, incrédulo, como se sua mente recusasse aceitar o que seus ouvidos acabavam de ouvir. Mas eu aceitei. Eu aceitei porque eu sabia exatamente o peso daquelas palavras. Eu sabia o valor de cada centavo. Eu sabia a história por trás daquela quantia. E ao contrário dele, eu sabia que o dinheiro não definia quem eu era. Eu permaneci de pé, segurando firme a pasta marrom. Aquele objeto parecia pequeno e simples nas minhas mãos, mas guardava dentro dele uma vida inteira de sacrifícios. Pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas com espanto, outras com curiosidade, outras tentando esconder a vergonha de terem rido comigo ali minutos antes. Marcelo engoliu em seco, tentou sorrir, tentou recuperar a pose, mas não conseguiu. Dona, me desculpe, eu acho que houve um engano, balbuciou, gaguejando como uma criança pega numa mentira. Ah, não houve engano, Marcelo. Nem da parte dele, nem da minha. Ele me viu como inferior e me tratou como tal. Isso não é engano, é caráter. Eu me aproximei dele com calma. Calma de quem já viveu o suficiente para entender o valor do silêncio. Eu pedi para falar com o gerente, disse. E você me humilhou na frente de todos. Ele começou a gesticular, desesperado. Não foi isso, eu pensei que a senhora fosse uma funcionária do setor de limpeza. E se eu fosse? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Funcionários de limpeza não merecem respeito? O silêncio que se formou atrás de mim mostrou que a pergunta atingiu não apenas Marcelo, mas metade dos clientes que riram. Ele tentou remediar, mas seu rosto já dizia tudo. Arrogância em sua forma mais pura, arrogância destilada que se alimenta do desprezo pelos outros. Uma arrogância que eu já conhecia, porque já vi esse tipo de olhar antes, anos atrás, em outro lugar, em outra situação. E eu iria voltar lá agora, para que você entenda por que eu permaneci tão calma diante daquela humilhação. Depois do impacto inicial, Marcelo pediu que eu fosse à sala dele. Eu recusei. Eu não vou sair deste saguão, disse. O que tenho a resolver pode ser feito aqui mesmo. Ele olhou para os lados, desesperado. As câmeras estavam filmando, os clientes observavam, os funcionários cochichavam. E ele sabia que qualquer passo errado poderia custar o emprego. Mal sabia ele que o emprego já estava perdido. Vamos conversar em particular, insistiu. Não, respondi firmemente. Quem me humilha em público, me pede desculpas em público. Foi ali que os olhos do gerente arregalaram. Foi ali que os sorrisos amarelos apareceram. Foi ali que os clientes presentes desviaram o olhar, envergonhados. Eu respirei fundo e voltei no tempo. Eu tinha 26 anos quando coloquei os pés numa fábrica pela primeira vez. Meus dedos eram finos, mas precisaram rapidamente aprender a força. Meu corpo era pequeno, mas aprendeu a carregar peso. Meu coração era ingênuo, mas aprendeu a suportar desprezos. Naquela época, meu marido, Rogério, ainda estava vivo. Ele não era rico, não era bonito, não era fácil, mas era trabalhador. E nós dois, juntos, enfrentávamos a vida com coragem. Tínhamos um sonho: juntar dinheiro para abrir uma pequena loja de ferramentas. Nossa própria renda, nossa própria independência. Trabalhávamos horas e horas. Não tínhamos férias, não tínhamos luxo, não tínhamos descanso, mas tínhamos esperança. Rogério me dizia: Júlia, um dia vamos olhar para trás e pensar, valeu a pena. Eu acreditava, até que anos depois veio o golpe mais duro que o destino poderia dar. Um caminhão desgovernado, uma esquina molhada, um telefone tocando às 3 da manhã. Rogério morreu ali. Naquele dia, a minha vida quase acabou junto, mas algo dentro de mim insistiu em permanecer viva. Algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar. Por mim, por ele, pelo que construímos juntos. Foi então que me lembrei do sonho da loja e decidi que não deixaria morrer. Ao longo das décadas seguintes, fiz o impossível. Juntei cada centavo, fiz bicos, economizei até no que não podia. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo. Vendi bolos,
Fiz costuras, reformei roupas, passei noites acordada. Acordei antes do sol por mais de 40 anos. E tudo isso foi para construir 2,5 milhões de reais. Não foi sorte, não foi herança, não foi jogo, não foi presente. Foi trabalho, duro, constante, silencioso, de uma mulher que a sociedade tenta invisibilizar, mas que jamais se dobra. Os 2,5 milhões eram o resultado de uma vida inteira, uma vida que Marcelo tentou diminuir em segundos. Voltei ao presente. Minha mão apertou a pasta marrom. E pela primeira vez falei: Marcelo, esses 2,5 milhões são o único fruto de uma vida inteira de luta. Eu vim transferi-los para outro banco, hoje, para encerrar minha conta aqui. Os olhos dele se arregalaram como se ele tivesse levado um soco. Dona Júlia, por favor, não faça isso. Podemos conversar. Eu não tive intenção. Não teve intenção? Perguntei, firme. A intenção não muda o impacto. Você me humilhou, e foi gravado. Ele empalideceu. As câmeras pegaram tudo, reforçou a funcionária da recepção, baixinho, como se pedisse desculpas ela mesma. Eu a encarei por um instante. Ela parecia constrangida, e percebi que havia mais pessoas ali que gostariam de me pedir perdão, mas o perdão não deveria vir delas, e sim dele. Marcelo respirou fundo, engolindo seu próprio orgulho. Eu peço desculpas, disse, quase num sussurro. Eu aproximei um pouco mais o rosto. Não peça desculpas para mim, Marcelo. Peça para todos os trabalhadores que você menospreza. Porque hoje você só perdeu dinheiro. Mas um dia pode perder algo muito maior. Ele ficou calado. Calado como alguém que finalmente reconhece sua própria sombra. O banco estava paralisado. E aquilo era só o começo. Porque o que Marcelo não sabia é que ele não tinha perdido apenas uma cliente. Tinha perdido algo que jamais conseguiria recuperar. A confiança. E no mundo financeiro, isso vale mais do que qualquer cifra. Eu deixei o banco naquele dia sem olhar para trás, mas minha história com aquele lugar e com aquela humilhação estava apenas começando. O que veio depois mudou tudo. Quando saí do banco naquele dia, com o coração acelerado e a pasta marrom mais firme do que nunca entre meus dedos, a sensação que me tomou não foi alívio, não foi vitória, não foi orgulho, foi um vazio. Um vazio silencioso, profundo, aquele tipo de vazio que apenas pessoas que viveram muito conseguem reconhecer. Não era tristeza, era algo mais complexo, uma mistura de cansaço, incredulidade e uma pergunta incômoda que ecoava dentro de mim. Quantas vezes mais eu ainda serei tratada como invisível? Porque aquela humilhação no banco não foi a primeira, e na verdade, ela nem foi a pior. Eu caminhei pela rua devagar, sentindo o sol bater no meu rosto, mas sem realmente sentir o calor. Meus passos eram firmes, mas a minha alma parecia fragilizada, como se alguém tivesse aberto uma antiga ferida que nunca cicatrizou completamente. A verdade é que, mesmo depois de tantos anos, as palavras ainda machucam. Funcionária de baixo nível. Eu já tinha ouvido outras versões dessa frase antes, e sempre vinda de gente como Marcelo, jovens arrogantes demais para perceber o tamanho da vida, ignorantes demais para respeitar histórias que nunca testemunharam. Enquanto caminhava, me vi pensando em Rogério. Meu marido tinha uma forma muito particular de me olhar. Era um olhar que dizia, você consegue. Era um olhar que dizia, eu vejo você. Era um olhar que me dava forças para enfrentar o mundo. Quando ele morreu, ninguém mais me olhou assim. E talvez por isso, pessoas como Marcelo tivessem tanta facilidade para me diminuir. Eles não sabiam da minha força, não sabiam da mulher que eu precisei me tornar, não sabiam da luta silenciosa que carreguei por décadas, mas estavam prestes a descobrir, porque aquela humilhação não ficaria sem resposta. Peguei o ônibus para casa. Ele estava lotado, apertado, quente. Sentei-me perto da janela, observando as ruas passarem por mim como se fossem partes de um filme antigo. A cidade seguia seu ritmo, indiferente à minha dor, mas eu sentia tudo, cada voz, cada cheiro, cada olhar. Uma senhora se sentou ao meu lado, com sacolas pesadas. Ela sorriu para mim e eu sorri de volta. Aquele gesto simples me trouxe um pequeno conforto, o tipo de conforto que só quem já viveu muito entende. Voltamos a ser humanas quando outra pessoa nos enxerga. O banco não me viu, Marcelo não me viu, mas aquela senhora sim, e isso me fez segurar uma lágrima que queria cair.
Quando cheguei em casa, abri a porta com calma. A casa parecia me abraçar. As paredes carregavam memórias antigas. O cheiro do feijão que Rogério gostava, a marca do peso do tempo no piso, a foto amarelada na estante. O silêncio me acolheu como um velho amigo. Coloquei a pasta marrom sobre a mesa da cozinha e me sentei. Olhei para ela por longos segundos. Aquela pasta era praticamente minha vida, mas também era meu segredo. Poucas pessoas sabiam que eu tinha aquele dinheiro, e menos ainda sabiam como eu o juntei. Eu era costureira, mas também fazia consertos de bolsas, reformava cadeiras, fazia bordados para noivas, dava aulas informais. Durante anos, virei noites costurando para pagar dívidas, sobreviver, manter a dignidade. E tudo isso enquanto enfrentava pequenas humilhações diárias. Porque a sociedade olha para mulheres como eu, mulheres mais velhas, simples, com mãos marcadas pelo trabalho, como se fôssemos sombras. Eu já ouvi coisas como: você não entende disso. Você deve ser só faxineira. Ah, mas você ainda trabalha? Você mora sozinha? Que dó! Ah, se eles soubessem, se soubessem o peso da minha história, se soubessem da força que eu precisei ter para sobreviver, se soubessem que, mesmo envelhecendo, eu nunca parei de sonhar. É que as pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas o meu silêncio sempre foi preparo. E aquele banco, aquele gerente, estava prestes a descobrir isso. Naquela noite, sentei-me no sofá, com um chá quente nas mãos, e comecei a lembrar de outra pessoa importante, meu filho, Caio. Ele tinha sido meu apoio quando jovem, inteligente, trabalhador, mas com uma tristeza escondida que eu não compreendia na época. Ele tinha sonhos ambiciosos: estudar engenharia, abrir uma empresa, construir uma vida sólida. Mas o tempo e as pessoas o moldaram de outra forma. Ele cresceu vendo como me tratavam, vendo eu ser diminuída, vendo eu ser obrigada a aceitar coisas que não merecia. E isso o endureceu. Um dia, antes de se mudar para trabalhar em outra cidade, ele me disse: "Mãe, um dia você vai aprender a colocar as pessoas no lugar delas." Eu demorei, mas aprendi. Eu só não sabia que teria de fazer isso tão tarde na vida. E com um homem que nunca imaginou que uma senhora pudesse carregar uma história tão pesada e 2,5 milhões em uma pasta. Eu estava profundamente imersa nesses pensamentos quando o telefone tocou. Olhei o visor, era do próprio banco. Meu coração acelerou. Atendi. "Alô? Dona Júlia? Aqui é a recepção do Banco Oeste. O gerente gostaria de falar com a senhora novamente. Ele pediu que eu marcasse uma reunião privada amanhã cedo." Eu respirei fundo, e uma calma quase perigosa tomou conta de mim. "Claro", respondi. "Diga a ele que estarei lá." "Às 9?" perguntou a moça, apreensiva. "Às 9, confirmei." Antes de desligar, ela murmurou, tão baixo que parecia um pedido de desculpas: "Dona Júlia, o que ele fez hoje foi horrível. Nós sentimos muito." Eu fechei os olhos. "Eu sei, minha filha. Obrigada por ter dito isso." E desliguei. O destino estava se movendo. O jogo estava sendo armado. E eu estava pronta. Porque o que Marcelo ainda não sabia era que no dia seguinte eu revelaria mais do que os 2,5 milhões. Eu revelaria quem ele realmente era e quem eu realmente era. E aquilo seria apenas o começo da queda dele. Eu quase não dormi naquela noite. Não por medo. Eu já conhecia o medo intimamente, já tinha dividido o travesseiro com ele por anos, principalmente depois da morte de Rogério. Mas naquela noite não era medo. Era outra coisa. Era uma mistura de revolta e lucidez, como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse enxergando a vida com os olhos completamente abertos. E a verdade é que, quando uma mulher amadurece, sofre, sobrevive e renasce, ela não tolera mais o que antes aceitava calada. Eu passei horas sentada no sofá, ouvindo o relógio da sala marcar o tempo. Cada tic-tac parecia me lembrar de todas as vezes que fui diminuída por alguém. E como eu sempre engolia em silêncio, sempre respirava fundo, sempre deixava para lá. Mas agora não. Naquela noite, eu decidi algo profundo. Ninguém mais vai passar por cima de mim. Nunca mais. Eu arrumei a mesa, separei os documentos, organizei mentalmente o que eu diria no dia seguinte e, finalmente, quando já era quase madrugada, me permiti deitar.
Dormir, porém, foi outra história. Acordei antes do sol nascer, como sempre fiz durante décadas. A luz tímida iluminava a cozinha enquanto eu preparava meu café. Aquele café forte, cheiroso, que me sustentou em tantas fases da vida. Enquanto o cheiro se espalhava pela casa, abri a pasta marrom outra vez. Ali dentro estavam meus extratos antigos, os registros de trabalho, os recibos de costuras feitas à mão, as anotações de vendas, os depósitos mensais e os últimos investimentos que eu fiz. Tudo fruto do meu esforço, do meu suor, da minha disciplina, da minha dor transformada em força. Eu respirei fundo e fechei a pasta novamente, como quem sela uma decisão. Hoje, mais do que mostrar meu dinheiro, eu iria mostrar minha história. Quando deu 8h30, vesti uma roupa simples, porém limpa e bem passada. Prendi o cabelo para trás e coloquei meu sapato mais confortável, aquele marrom que Rogério sempre dizia que me deixava com cara de mulher forte. Peguei a pasta e saí. O caminho até o banco parecia diferente naquele dia. As mesmas calçadas, os mesmos vendedores ambulantes, as mesmas árvores, mas algo em mim caminhava diferente. Eu caminhava como quem tem propósito, como quem tem destino marcado, como quem espera não mais ser humilhada, mas ser ouvida. Quando cheguei à porta do banco, a recepcionista me viu e imediatamente endireitou a postura. Ela parecia ansiosa, como se ainda carregasse o peso do dia anterior. "Bom dia, Dona Júlia", disse ela, quase sussurrando. "O gerente pediu que a senhora fosse direto para a sala dele." Eu percebi o desconforto nos olhos dela. "Obrigada, minha filha", respondi com um sorriso gentil. "Você não tem culpa de nada." Ela respirou fundo, aliviada, como se precisasse ouvir isso. Entrei no corredor que levava à sala de Marcelo. A porta estava entreaberta e eu pude ouvir sussurros lá dentro. "Isso está viralizando", alguém dizia em tom baixo. Um cliente filmou a cena e postou nas redes. O vídeo já tem mais de 50.000 visualizações. Meu passo congelou. Outro respondeu: "O departamento jurídico está preocupado. Disseram que se ela mover um processo, vai dar trabalho." Marcelo sussurrou de volta: "Eu vou resolver isso. Ela é velha. Uma conversa clara basta." Eu fechei os olhos por um instante. Velha, sempre desconsiderada. E então, se alguém tinha filmado tudo, não havia só as câmeras internas. Havia provas externas. A humilhação dele não estava mais presa àquela sala. Estava no mundo. E talvez, finalmente, o mundo estivesse pronto para ouvir mulheres como eu. Quando bati à porta, o silêncio dentro da sala foi imediato. Marcelo se ajeitou na cadeira, limpou a garganta e sorriu de forma artificial, como se tentasse se recompor rapidamente. "Dona Júlia, por favor, entre." Eu entrei devagar, sentei-me com calma e coloquei a pasta sobre a mesa. O barulho da pasta tocando a madeira ecoou como um aviso. "Agora é a minha vez." Marcelo se inclinou, tentando recuperar a postura profissional. "Antes de começarmos, eu gostaria de me desculpar novamente pelo ocorrido ontem", disse ele, modulando a voz como se ensaiasse para parecer autêntico. "Tive uma percepção equivocada e me expressei de forma inadequada. Percepção equivocada." Eu quase ri. "Não, Marcelo", respondi. "Você teve exatamente a percepção que quis ter." Ele travou. Eu continuei. "A verdade é que você olhou para mim e achou que eu não merecia respeito, porque eu era velha, porque eu parecia simples, porque eu não estava vestida como suas clientes importantes." A expressão dele desmoronou. "Não foi isso." Eu ergui a mão, interrompendo. "Pode guardar suas justificativas. O que importa agora são as consequências." Ele engoliu em seco. "Eu gostaria de saber se a senhora reconsiderou transferir sua conta. Nós preparamos algumas propostas especiais." Eu permaneci firme. "Você vai me ouvir primeiro." Marcelo se acomodou na cadeira, desconfortável, e eu comecei a falar. "Você sabe o que esta pasta representa?" perguntei, colocando a mão sobre ela. Ele balançou a cabeça, tentando esconder o nervosismo. "Representa", continuei, 40 anos da minha vida. 40 anos costurando de madrugada, segurando dor nas costas, cuidando de clientes ingratos, criando um filho quase sozinha, enfrentando dores que você jamais compreenderia. Ele desviou o olhar. Eu continuei. "Representa noites sem dormir, dívidas pagas com sacrifício, sábados e domingos trabalhando enquanto outras pessoas descansavam." A voz começou a tremer, não de fragilidade, mas de força acumulada.
representa todas as vezes que me chamaram de velha, invisível, sem importância, de baixo nível. Marcelo começou a suar. E veja você, disse com calma, o gerente do banco onde guardo meu dinheiro há 20 anos, olhando para mim como se eu fosse nada. Ele abriu a boca, mas eu não permiti que ele falasse. Mas o erro não foi seu, foi meu, declarei. Meu em achar que precisava continuar onde não era respeitada. A frase atingiu ele como um golpe, então abri a pasta devagar e puxei um envelope grosso. Marcelo arregalou os olhos. O que é isso? Perguntou. Meu pedido formal de encerramento de conta? Respondi. Ele quase caiu da cadeira. Não, não faça isso. Dona Júlia, eu imploro. Me deixe tentar reparar. Mas ali, naquele instante, algo aconteceu. Algo que eu jamais esperava. Uma funcionária bateu à porta com o rosto aflito. Com licença, a diretoria regional quer falar com a senhor? Ela olhou para mim. E com a senhora também, disse, com respeito verdadeiro. Marcelo ficou imóvel, petrificado. E eu percebi. A humilhação dele estava apenas começando. E eu permanecia ali, sentada, calma como uma pedra antiga. Porque diante de homens que constroem poder com arrogância, mulheres como eu erguem poder com dignidade. E a dignidade sempre vence no final. Se você gosta das nossas histórias, do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos profundos, emocionantes e verdadeiros como este, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e fortalece o nosso trabalho. Obrigada de coração. Quando a funcionária abriu a porta da sala e disse que a diretoria regional queria falar comigo e com Marcelo, senti um arrepio subir pela espinha. Não era medo, era algo mais profundo. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Marcelo, ao contrário, ficou pálido como papel. O rosto dele dizia tudo. Ele sabia que estava em apuros. Eu o observei por alguns segundos. Ele tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam. Tremiam como as mãos de alguém que, pela primeira vez, entende que suas ações têm consequências. A diretoria quer falar comigo? Ele repetiu, quase sem voz. Sim, confirmou a funcionária. Eles estão na videoconferência agora. Pediram sua presença imediata. E ela olhou para mim com respeito. Pediram a presença da senhora também. Marcelo me encarou com horror. Ele sabia o que aquilo significava. A humilhação que ele me fez passar. Agora estava prestes a cair sobre ele, de cima, de onde ele jamais esperou. Eu me levantei devagar, segurando a pasta marrom com ambas as mãos. A funcionária abriu caminho e eu caminhei com passos lentos, firmes, quase cerimoniais. O corredor parecia mais longo do que antes. Os funcionários me observavam, alguns com vergonha, outros com admiração, outros ainda tentando entender quem eu realmente era. No fundo, a verdade era simples. Eu era uma mulher que eles sempre viram, mas que jamais realmente enxergaram. Chegamos à pequena sala de videoconferência. Uma mesa oval, 2 cadeiras de couro, uma TV grande na parede e uma câmera bem posicionada. Marcelo hesitou antes de entrar. Sua mão parou na maçaneta por um segundo longo demais. Eu entrei primeiro. A tela já estava ligada. Do outro lado, 2 representantes da diretoria regional. Uma mulher de expressão séria e um homem de terno impecável. Bom dia, senhora, perguntou a mulher. Júlia Fernandes, respondi. Dona Júlia, disse o homem com uma voz profunda e formal. Pedimos desculpas por chamá-la assim, de maneira repentina, mas consideramos essencial ouvi-la imediatamente. Recebemos um vídeo e vários relatos. Meus olhos se estreitaram. Vídeo, vários relatos. Então realmente tinha se espalhado. Marcelo engoliu seco, completamente sem cor. A diretora continuou. O comportamento do gerente Marcelo foi absolutamente inaceitável. Estamos acompanhando o caso com seriedade. Mas gostaríamos de ouvir, da senhora, o que aconteceu exatamente. Eu respirei fundo. Calma, firme, do jeito que as mulheres mais velhas aprendem a ser. O que aconteceu, senhora diretora? Comecei. Foi simples. Eu pedi para falar com o gerente. E o gerente me humilhou diante de todos. Houve um silêncio pesado. Marcelo tentou se defender. Não foi bem assim. A diretora levantou a mão. Fique calado, Marcelo. Você terá seu momento. Ele se encolheu. Eu continuei. Ele me viu e decidiu que eu era alguém sem importância. Disse que não falava com funcionários de baixo nível. E riram. Todos riram.
O diretor respirou fundo. A diretora balançou a cabeça com indignação verdadeira. E o que a senhora veio resolver no banco ontem? O diretor perguntou. Eu coloquei a mão sobre a pasta marrom. E ali, naquele instante, preparei o golpe. Eu vim encerrar minha conta, respondi. Era uma movimentação simples? Perguntou a diretora. Não, respondi, fitando Marcelo diretamente. Era uma transferência de valor significativo. Marcelo se mexeu na cadeira. Suava. O diretor se inclinou para a frente. Podemos saber o valor? Eu abri a pasta, puxei os documentos. Estendi-os com calma para a câmera. 2,5 milhões de reais. A sala ficou em silêncio absoluto. A diretora arregalou os olhos. O diretor se recostou na cadeira, perplexo. Marcelo levou a mão ao peito, como se tivesse levado um tiro invisível. 2,5 milhões, repetiu a diretora lentamente, como se as palavras pesassem toneladas. E ele falou aquilo para a senhora? Falou, confirmei. Marcelo tentou se defender novamente. Mas eu não sabia quem ela era. Eu não sabia o valor. A diretora então perguntou. Marcelo, por que isso importa? Ele congelou. E eu sorri internamente, porque ali estava a verdadeira lição. Ali estava a verdade nua. Ele só respeita quem tem dinheiro. Ele não respeita pessoas. O diretor então falou algo que eu jamais esquecerei. Dona Júlia, a senhora quer que este funcionário seja afastado imediatamente? Marcelo arregalou os olhos, apavorado. Não, por favor, não, murmurou ele, quase sem ar. Eu fechei a pasta devagar, respirei fundo e respondi. Eu quero que ele aprenda a respeitar seres humanos. Todos eles. A diretora assentiu. Ele será afastado hoje mesmo. Marcelo enterrou o rosto nas mãos. E ali, naquele instante, aconteceu a primeira virada da história. Não a financeira, não a jurídica, mas a moral. A que realmente importa. Quando a reunião terminou, a diretora ainda pediu que eu ficasse na linha por mais 1 minuto. Dona Júlia, disse ela com delicadeza, eu sei que este episódio foi doloroso, mas, por favor, não encerre sua conta ainda. Gostaríamos de oferecer atendimento exclusivo, um acompanhamento profissional adequado. Havia algo na voz dela que não era fingido, era consideração, era respeito. Eu respondi. Eu vou pensar. E desliguei. Saí da sala devagar. A recepcionista olhou para mim com um misto de espanto e admiração. Dona Júlia, o que aconteceu? Eu sorri, um sorriso pequeno, mas cheio de força. O que sempre acontece quando a verdade aparece, minha filha, respondi. A máscara cai. Ela assentiu, emocionada. Mas enquanto eu caminhava em direção à saída, algo me chamou a atenção. 2 funcionários olhavam para mim intensamente, sussurravam, faziam gestos discretos. E quando passei por eles, pude ouvir uma frase baixa demais para ser casual. Ela precisa saber daquilo, mas se ela souber, tudo muda. Sim, e muda para sempre. Eu parei. Eles me olharam, surpresos, e naquele instante eu senti. O problema no banco não era só o Marcelo. Era muito, muito maior. E que aquilo que eles queriam me contar poderia virar toda a história de cabeça para baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu parei no corredor, sentindo aquele frio repentino que atravessa a espinha quando pressentimos que algo muito maior está acontecendo. Algo que não estava no planejamento. Algo que ninguém teve coragem de me contar antes. Os 2 funcionários se entreolharam, desconfortáveis, como meninos pegos fazendo algo proibido. Mas havia algo nos olhos deles. Algo que não era curiosidade, nem fofoca, era medo. Medo verdadeiro. O tipo de medo que um funcionário só demonstra quando sabe que está arriscando o emprego ou a própria dignidade por tentar ajudar alguém. Eu respirei fundo e dei um passo na direção deles. Vocês disseram que eu preciso saber de algo. Falei, com a voz baixa, mas firme. Então falem. Os 2 se entreolharam de novo. O mais jovem, magro, rosto tímido, uniforme bem passado, abriu a boca primeiro. Dona Júlia, não é seguro falar aqui. As câmeras filmam tudo, até expressões. Precisamos de alguns minutos, longe daqui. O outro, mais velho, balançou a cabeça concordando. É sério, senhora, é muito sério. E envolve o seu dinheiro. Meu coração acelerou. Não por medo, mas por alerta. Porque quando alguém diz que seu dinheiro está envolvido, especialmente num banco, é porque tem coisa grave pela frente. Eu olhei em volta. Funcionários caminhavam, clientes esperavam,
Tudo parecia normal na superfície. Mas agora eu sabia que havia algo subterrâneo, escondido, invisível para quem não quer ver. E eu iria ver, eu iria ouvir, eu iria descobrir. Os dois fizeram um gesto discreto, indicando a porta lateral que dava acesso à área externa de manutenção do prédio, uma área quase sem movimento. Caminhei atrás deles. O ar fora do banco estava quente, pesado, abafado, a temperatura perfeita para segredos que precisam vir à tona. Quando chegamos a um canto isolado, o funcionário mais velho olhou para mim, respirou fundo e disse: Dona Júlia, o problema do banco não é o Marcelo. Eu me mantive firme. Eu imaginei, respondi com calma. Ele continuou: aqui dentro existe algo acontecendo, algo errado, muito errado, e não é de hoje. O mais jovem completou: e a senhora quase foi vítima disso. Senti minha pele arrepiar. Minhas mãos apertaram involuntariamente a alça da pasta marrom. Vítima do quê? Perguntei. Os dois se entreolharam novamente. O mais velho falou: de um esquema de desvio interno. Funcionários manipulam contas de clientes idosos, especialmente aquelas que têm grande movimentação e pouco conhecimento digital. Meu coração parou por um instante. Estão desviando dinheiro de pessoas como eu? Perguntei, tentando manter a compostura. Ele confirmou com a cabeça. Sim, em pequenas quantias para não chamar atenção. Normalmente R$ 100, 150, mas como é feito com muitos clientes, o montante é enorme. O jovem então acrescentou: e o gerente encobre tudo. Ele sabe, ele sempre soube. Ele é quem autoriza. Aquela frase caiu sobre mim como uma queda d'água gelada. O chão pareceu se mover. A parede atrás de mim ficou distante. O ar ficou mais pesado do que antes. E vocês, como sabem disso? Perguntei. O jovem respondeu: porque tentaram fazer a mesma coisa com a senhora. Meu estômago revirou. Comigo? Ele assentiu. Foi por isso que Marcelo ficou tão agressivo ontem. Ele tinha medo de que a senhora viesse reclamar. Seu nome estava numa lista. Eu senti o corpo inteiro ficar leve e pesado ao mesmo tempo. Uma lista? Perguntei, sentindo a voz embargar. O funcionário mais velho limpou a garganta. Uma lista de clientes-alvo. Idosos que ele considerava fáceis de manipular. A senhora estava entre os 3 primeiros. O sangue sumiu do meu rosto. Aquela humilhação não foi acidente. Não foi impulso. Não foi um erro isolado. Foi tentativa de controle. Foi estratégia. Foi cálculo. Eles queriam me diminuir para eu não questionar nada. Para eu obedecer. Para eu aceitar. Para eu não desconfiar. E eu conheço esse tipo de comportamento. Vi isso a vida inteira. Gente que tenta calar mulheres como eu. Gente que acha que idade é sinônimo de burrice. Gente que confunde humildade com submissão. Mas agora eu sabia. Agora tudo fazia sentido. O funcionário mais velho respirou fundo e completou: a senhora percebeu que sempre cobraram tarifas estranhas? Movimentações pequenas que nunca foram suas? A senhora já pagou o seguro que não solicitou? Eu fechei os olhos. Sim, eu já tinha visto algumas cobranças estranhas, mas sempre pensei que era coisa do banco. Nunca imaginei maldade. Nunca imaginei conspiração. Eu confiava demais. Quando abri os olhos, senti uma chama de indignação queimando dentro de mim. E por que vocês estão me dizendo isso agora? Perguntei. O mais jovem respondeu com a voz firme: porque depois do vídeo de ontem, a diretoria vai investigar tudo, finalmente, e a senhora precisa se proteger, antes que eles tentem apagar rastros. O mais velho então tirou um papel dobrado do bolso e me entregou. Esses são alguns registros internos, prints, logs, coisas que, tecnicamente, não deveríamos ter acesso, mas guardamos, porque sabíamos que um dia alguém ia precisar. Eu abri o papel, e o que vi ali fez meu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Meu nome, minha conta, pequenos débitos, pequenas movimentações, alterações feitas pelo próprio gerente, autorizadas por ele, escondidas em extratos ajustados. E no canto da folha, um comentário digitalizado, uma nota interna dele: cliente idosa, renda estimada alta, alvo potencial. Eu senti um nó no peito. Uma onda de indignação tomou meu corpo. Eu, que nunca fiz mal a ninguém, eu, que lutei por cada centavo, eu, que enfrentei a vida com honestidade, eu, que sobrevivi a dores que aquele homem jamais entenderia. Fui colocada em uma lista.
como se fosse um objeto, um alvo, uma presa fácil. E tudo isso me levou a uma única conclusão. A agressão dele ontem não era arrogância apenas, era medo. Ele me humilhou para tentar me intimidar antes que eu descobrisse a verdade. E isso só reforçou algo dentro de mim. Eu não iria recuar, eu não iria silenciar, eu não iria aceitar, nunca mais. Eu ergui o rosto, respirei fundo e disse com firmeza: vocês fizeram o certo em me procurar. Agora, tudo vai mudar. Os dois assentiram aliviados, mas também tensos. Eles sabiam que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. E eu sabia que minha guerra com o banco acabava de se transformar em algo muito maior. Não era mais sobre um gerente arrogante, era sobre um sistema de abuso, um esquema criminoso, um ataque planejado contra idosos. E agora eu tinha provas. E mais importante, eu tinha coragem. A coragem que a vida inteira tentaram tirar de mim. A coragem que a idade, ao contrário do que dizem, não enfraquece, aperfeiçoa. Saí do beco lateral com os dois funcionários atrás de mim, como se tivéssemos acabado de participar de uma reunião clandestina. E, de certa forma, foi isso mesmo. O sol batia forte no rosto deles, revelando a tensão estampada em suas expressões. Eles estavam com medo. E medo, no ambiente corporativo, não aparece do nada. Medo nasce quando verdades perigosas começam a ser ditas. Eu segurava o papel que eles tinham me entregado. A folha parecia mais pesada do que realmente era, como se carregasse o peso da minha dignidade violada. E carregava, porque ali estava a prova viva de que tentaram me enganar, de que tentaram tirar vantagem da minha idade, de que me enxergaram como presa fácil. E isso despertou algo em mim que estava adormecido há anos. Uma mulher que ninguém deveria ter provocado. Enquanto caminhávamos de volta para a entrada do banco, senti que a respiração dos dois funcionários estava entrecortada. Eles estavam arriscando tudo ao me alertar. Eu sabia o que significava ir contra um gerente em uma instituição financeira. Risco de demissão, de retaliação, de serem vistos como um problema. Eu parei e olhei para eles. Vocês fizeram o certo, falei, firme, e vão ficar bem. Eu garanto. Eles não sabiam como eu poderia garantir algo assim, mas confiaram. Talvez porque naquele momento eu também parecia maior do que era. Talvez pelo modo que eu caminhava, ou pelo modo que falei na reunião com a diretoria, ou talvez porque, quando uma mulher da minha idade fala com firmeza, existe um peso ancestral ali. Um peso que só quem viveu muito entende. Ao entrar novamente no saguão, todos os olhares se voltaram para mim. Mas dessa vez, não eram olhares de desdém. Eram olhares de respeito silencioso. A recepcionista se levantou. Dona Júlia, a diretoria pediu que a senhora aguardasse alguns minutos. Eles querem falar novamente com a senhora, pessoalmente. Pessoalmente. Não mais por videoconferência. A diretoria estava vindo. O banco estava literalmente se movendo porque uma senhora de 68 anos se recusou a aceitar humilhação. A ironia disso não passou despercebida por mim. Eu me sentei na poltrona confortável, sentindo o ar frio do ar-condicionado acariciar meu rosto. A pasta marrom estava no meu colo. Eu a segurava como quem segura um filho, como quem protege algo precioso. E foi ali, sentada no meio daquele banco que tantas vezes ignorou minha existência, que senti a primeira onda real de indignação visceral. Porque não era só sobre mim, era sobre tantos outros. Tantas senhoras, tantos senhores, tantas pessoas humildes que já foram enganadas por sistemas frios, por gerentes arrogantes, por empresas que se apoiam na fragilidade dos outros para lucrar. Eu senti uma lágrima quente se formar, mas não deixei cair. Não naquele momento. Eu precisava estar inteira. 15 minutos depois, a porta automática se abriu com um som metálico e 3 pessoas entraram. Eu as reconheci de imediato pelas fotos nos sites corporativos. A diretora regional, o diretor administrativo e um auditor. Não era comum mover auditor assim, tão rapidamente. Aquilo só acontecia quando havia suspeita grave. Eles caminhavam rápido, focados, preocupados. Quando me viram, desaceleraram e me cumprimentaram com respeito sincero. Dona Júlia, disse a diretora, obrigada por ter aguardado. Eu me levantei lentamente, sem pressa. Minha coluna estava reta, meu olhar firme. O diretor administrativo então pediu,
Podemos conversar em uma sala privada? Eu olhei para os 2 funcionários que me alertaram, ainda de pé perto da porta, inquietos, como se tivessem cometido um crime ao me ajudar. Eu não deixaria que sofressem por terem feito a coisa certa. Sim, respondi, mas quero que eles 2 venham comigo. Os diretores trocaram olhares rápidos. Havia conflito ali. O auditor falou primeiro. Isso pode ser incomum. Eu mantive o olhar. Incomum é tentar enganar idosos. Incomum é manter esquemas escondidos. Incomum é colocar meu nome numa lista de alvos. O choque atravessou o rosto deles. E então, a diretora disse, eles vêm conosco. Os 2 funcionários respiraram aliviados. Entramos em uma sala grande, com paredes de vidro, mas cortinas fechadas. O ar era sério, formal, como se aquela sala fosse palco de algo grande. Sentamo-nos ao redor de uma mesa longa. Eu fiquei na ponta, a posição de quem conduz, mesmo sem intenção. A diretora iniciou. Dona Júlia, recebemos algumas denúncias anônimas esta manhã. E agora, recebemos mais informações, inclusive vídeos. A situação é bastante grave. A senhora poderia nos contar tudo o que sabe? Desde o início? Eu abri a pasta marrom e espalhei os papéis sobre a mesa, um a um, organizados, claros, inquestionáveis. O que eu sei, comecei, é que um gerente tentou me humilhar para me silenciar. E agora sei também que ele estava envolvido em algo maior. Os diretores se inclinaram. O auditor anotava freneticamente. Eu continuei. Recebi informações internas de que existe um esquema de desvio dentro deste banco. Pequenos valores retirados de contas de idosos. Não uma vez, mas repetidamente. E que meu nome estava numa lista de alvos. A diretora ficou chocada. O diretor administrativo arregalou os olhos. O auditor parou de escrever. Isso, disse a diretora com a voz baixa, é gravíssimo. Eu assenti. Eu sei. E não vou aceitar. O diretor administrativo pigarreou. Precisamos ver essa lista. A senhora teria provas? Os 2 funcionários se remexeram nas cadeiras. Eles estavam nervosos. Eu os olhei com firmeza, transmitindo segurança. O mais velho tirou o celular do bolso, hesitou e então colocou sobre a mesa. Está tudo aqui. A diretora pegou o celular com luvas descartáveis, abriu as imagens e seu rosto mudou drasticamente. Era a expressão de alguém que acabara de ver um esqueleto escondido no armário. Senhor administrador, ela disse passando o aparelho para ele. Veja isso. Ele olhou e empalideceu. Essa é, literalmente, uma lista de perfis de clientes vulneráveis, ele murmurou. Com notas, justificativas e instruções de manipulação. O auditor levantou a cabeça rapidamente. Isso é crime. Crime corporativo, crime financeiro, crime contra idoso. Eu inspirei fundo, deixando minha voz sair firme. Agora vocês entendem por que eu acho que o problema nunca foi o Marcelo? O tipo de silêncio que antecede uma explosão. A diretora então falou. Dona Júlia, o banco precisa da sua ajuda. Precisamos que a senhora dê um depoimento formal. E precisamos agir rápido, porque se esse esquema existe mesmo, está acontecendo agora, em várias contas. Eu assenti. Eu ajudo, mas com uma condição. Qualquer uma, respondeu o diretor administrativo sem hesitar. Ninguém, absolutamente ninguém, falei pausadamente, vai prejudicar esses 2 funcionários por terem me contado a verdade. Eles fizeram o certo e devem ser protegidos. Os 3 diretores se entreolharam e então a diretora respondeu. Dona Júlia, eles não serão tocados. Eles serão testemunhas formais e, provavelmente, promovidos pela coragem. Os funcionários se emocionaram. Um deles enxugou discretamente uma lágrima. E eu senti um calor no peito. Porque justiça não machuca apenas quem erra. Ela precisa proteger quem faz o certo. Mas naquele momento, antes que pudéssemos prosseguir, uma notícia estourou. A porta da sala se abriu sem aviso. Um segurança entrou apressado, com o rosto pálido, quase sem ar. Diretora, temos um problema. Ela se levantou. O que aconteceu? Ele engoliu seco. O gerente Marcelo fugiu do prédio pela saída de serviço e, antes de sair, ele tentou apagar os registros do sistema. A sala inteira ficou em choque. Eu senti o ar desaparecer. O diretor administrativo estreitou os olhos. Ele sabe que está arruinado, murmurou. O auditor completou. E quando um homem desesperado foge, ele faz qualquer coisa. A diretora virou para mim. Dona Júlia,
Precisamos proteger a senhora imediatamente. E naquele instante, eu entendi. A guerra tinha começado de verdade. E o inimigo não era mais apenas arrogante. Era perigoso. O anúncio de que Marcelo havia fugido não caiu apenas como uma notícia ruim. Foi uma sombra. Uma sombra que se espalhou pela sala, pelos corredores, pelos rostos tensos dos diretores, pelo silêncio preso nos lábios dos funcionários, pelo ar pesado que parecia não circular mais. Fugir. Apagar registros. Atuar desesperadamente. Essas ações não vêm de alguém que teme perder o emprego. Vêm de alguém que teme perder muito mais. E naquele instante eu compreendi. O homem que tentou me humilhar não era apenas arrogante, não era apenas covarde, era perigoso. A diretora se aproximou de mim, preocupada. Dona Júlia, precisamos levá-la para uma sala mais segura. Não sabemos se ele pode tentar contato. Contato. Aquela palavra ficou ecoando na minha mente. Por que Marcelo tentaria falar comigo? O que ele poderia querer? Qual era o desespero tão grande que o faria correr daquele jeito? A diretora não me deu tempo para responder. Ela apenas colocou a mão no meu braço, com respeito. Venha. Agora. Eu permiti que me guiasse. Fui levada para a sala de reuniões do último andar. Um espaço alto, com janelas blindadas e portas com fechadura magnética. O auditor permaneceu ao meu lado. Do lado de fora, 2 seguranças ficavam na porta. A senhora está protegida, disse o auditor, tentando tranquilizar. Ninguém entra aqui. Mas o que me inquietava não era a possibilidade de Marcelo entrar. Era a pergunta que martelava minha mente. Por que exatamente ele fugiu? Eu tinha visto muita coisa na vida para acreditar que alguém destrói provas apenas por medo de um processo. Não. Quando alguém apaga rastros, é porque esconde algo muito maior. Respirei fundo e sentei-me à mesa. A diretora caminhava pelo ambiente como uma leoa inquieta. O diretor administrativo falava ao telefone com alguém, repetindo: corram, verifiquem, procurem câmeras externas. O auditor folheava documentos com velocidade impressionante. E eu ali, no meio disso tudo, uma senhora de 68 anos, observava cada movimento e sentia que, de alguma forma inexplicável, tudo aquilo tinha acontecido por causa do que fizeram comigo. Uma injustiça pessoal se revelando como uma injustiça coletiva. De repente, a porta se abriu, apenas o suficiente para a recepcionista entrar às pressas. Ela estava pálida, segurando algo tremendo entre as mãos. Diretora, achamos isso, na mesa do gerente. Ela entregou um envelope pardo, grosso, lacrado com fita. A diretora pegou o envelope com cuidado, como se pudesse explodir. Olhou para mim, olhou para o auditor e abriu. Um cheiro fraco de mofo escapou, como se os papéis guardados ali estivessem escondidos há muito tempo. A diretora puxou os documentos, e seu rosto mudou. Mudou como se tivesse visto algo monstruoso, algo impensável. Algo que poderia derrubar não apenas carreiras, mas o próprio banco. Não pode ser, ela sussurrou. O diretor administrativo se aproximou, pegou as folhas das mãos dela e foi possível ver a cor sumindo do rosto dele também. O auditor se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Eu permaneci imóvel, atenta, esperando. Até que a diretora, com a voz embargada, disse: Dona Júlia, a senhora precisa ver isso. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Meus olhos, antes firmes, começaram a tremer diante do que eu estava prestes a ler. O primeiro documento era uma lista, mas não a lista pequena que os funcionários me mostraram antes. Era uma lista enorme. Décadas de nomes, décadas de contas-alvo, décadas de manipulação escondida. E lá estava o meu nome, marcado 3 vezes, com códigos internos que significavam risco, vulnerabilidade e alto potencial. Meu estômago revirou, mas aquilo ainda não era o pior. O pior estava na segunda folha, um relatório interno confidencial, com detalhes de movimentações feitas na minha conta há mais de 12 anos. Movimentações que eu jamais fiz, débitos que eu jamais solicitei, alterações que eu jamais autorizei. E o nome de quem autorizou tudo, digitalizado no canto da página, perfeitamente legível. Caio Fernandes, meu filho. Eu senti o chão sumir, o ar sumiu, o mundo ficou distante. Não, murmurei, incapaz de acreditar. Isso não pode ser verdade. Meu filho, o meu Caio, o meu menino, aquele que eu criei com amor. Aquele que prometi ao Rogério cuidar, aquele que eu vi crescer em silêncio, guardar mágoas, carregar culpas, esconder sombras que eu nunca consegui decifrar.
Meu filho havia mexido na minha conta sem que eu soubesse. Havia feito empréstimos no meu nome, havia autorizado tarifas ocultas, havia permitido que o banco me enxergasse como alvo, havia me colocado involuntariamente, ou não, no caminho de Marcelo. Eu passei a mão no papel, com as mãos tremendo. Isso deve ser engano. Falei com o coração despedaçando. Meu filho nunca faria isso, nunca. O auditor respirou fundo. Dona Júlia, precisamos ser muito transparentes. Esses documentos são reais, o diretor completou. E isso significa que... Marcelo sabia, há anos. A diretora então finalizou. Seu filho trabalhou aqui há muito tempo. Ele deixou dívidas. E Marcelo assumiu o controle da sua conta após isso. Meu corpo ficou gelado. Eu sabia que Caio tinha dificuldades. Sabia que ele enfrentava a depressão. Sabia que pouco antes de se mudar, ele estava desesperado por dinheiro. Mas eu nunca imaginei que ele pudesse ter feito isso comigo. Eu senti o peito apertar, a garganta fechar, o coração se quebrar em 1000 pedaços, porque a pior dor do mundo não é a injustiça cometida por estranhos, é a injustiça cometida por quem amamos. Lágrimas desceram dos meus olhos, silenciosas, densas, inevitáveis. A diretora segurou minha mão. Dona Júlia, sinto muito. Eu balancei a cabeça e fechei os olhos com força. E naquele momento eu entendi. O inimigo não era apenas Marcelo. Não era apenas o banco. Não era apenas o sistema. A raiz da dor, a primeira ferida, estava dentro da minha própria casa. O silêncio da minha vida inteira estremeceu e eu percebi algo devastador. Eu estava lutando não só por justiça, eu estava lutando pela minha história inteira, inclusive pelas partes que eu nunca quis enfrentar. E aquela revelação mudaria tudo, para sempre. O papel diante de mim parecia tremer, mas não era o papel, era eu. Meu corpo inteiro estava em choque. Meus dedos tremiam sobre a mesa, tentando agarrar aquela folha como se ela fosse viva, como se pudesse responder minhas perguntas, como se pudesse negar o que dizia ali. Mas o papel era frio, duro, inquestionável. O nome do meu filho, ali. No documento que mostrava que, há anos, ele mexia na minha conta sem que eu soubesse. Ele, meu menino, meu Caio, minha última ligação com Rogério, meu amor mais profundo. Eu senti meu coração mergulhar num abismo tão escuro que quase perdi o ar. A diretora tentou falar comigo, mas eu não ouvi. O auditor chamou meu nome, mas parecia distante. O diretor administrativo colocou um copo d'água à minha frente, mas eu não conseguia mover um músculo. Eu estava presa numa memória antiga. E como sempre, memórias vêm sem pedir permissão. Me vi novamente na porta da nossa antiga casa. Caio tinha apenas 15 anos. Era alto, magro, desengonçado. Ria de tudo. Ainda tinha aquela pureza que só os adolescentes têm antes de o mundo quebrá-los. Lembro do dia em que ele me trouxe seu primeiro salário de um bico que fez. Mãe, toma, para a senhora comprar uma coisa bonita para a senhora. Eu ri, emocionada. Eu não preciso de nada, meu filho. Fique com isso para você. Não, mãe, a senhora merece. Era esse o menino que eu lembrava. Não o homem mencionado naquele documento. O Caio dos meus olhos sempre foi bom, mesmo quando ficou triste demais, mesmo quando se afastou, mesmo quando parecia carregar um peso que eu não entendia. Mas agora eu via por trás do véu que sempre usei para protegê-lo de si mesmo, porque amor às vezes cega. Amor às vezes impede que vejamos o abismo. E eu não quis ver. Dona Júlia, respire, disse a diretora colocando a mão sobre a minha. Eu respirei, lentamente, como quem reaprende a existir. Quando finalmente ergui o olhar, encarei os 3 diretores. Meu filho, sussurrei, mexia na minha conta sem eu saber? Silêncio. Os 3 sabiam que aquela pergunta não buscava informação. Buscava coragem para ouvir a resposta. O auditor respirou fundo. Sim, Dona Júlia. Ele autorizou tarifas, fez empréstimos pequenos no seu nome, movimentou valores que, somados, deram margem para que o sistema marcasse a senhora como cliente de potencial alto. Isso a colocou na lista de vulneráveis de Marcelo. Eu mordi o lábio, apertando a pasta com tanta força que minhas mãos ficaram brancas. Como meu filho pôde?
como um menino que cresceu no meu colo, que viu minhas noites perdidas, que viu eu chorar escondida para ele não perceber, que viu eu costurar até ferir meus dedos. Como ele pôde permitir algo assim? Mas a pergunta verdadeira veio logo depois. Por quê? Vocês sabem por que ele fez isso? Perguntei, com a voz vazia. O diretor administrativo colocou os papéis sobre a mesa e respirou fundo. Antes de falecer, seu filho deixou dívidas. Muitas dívidas. Ele tentava escondê-las, tentava consertar, mas a situação fugiu do controle. E ele usou sua conta em momentos de desespero, não somente por maldade, mas por falta de alternativa. Eu fechei os olhos, meu coração doeu como se estivesse sendo arrancado do peito. Caio morreu lutando contra algo que eu nunca soube, algo que consumiu sua vida adulta, algo que ele jamais dividiu comigo. Talvez por vergonha, talvez por medo, talvez por acreditar que precisava me proteger. Mas ao tentar me proteger, ele me feriu. A vida é cruel, mas a verdade é ainda mais. A diretora então acrescentou: existe mais uma coisa, dona Júlia. E eu sinto muito. Meu corpo gelou. Ela pegou outra folha no envelope deixado por Marcelo. Uma folha com marcas de dedos, pontos de caneta, anotações à mão. Esse é o relatório interno que Marcelo guardava sobre a senhora. Colocou-o à minha frente. Eu li devagar. Cliente sem conhecimento digital, idosa, histórico de movimentações atípicas, filho falecido com dívidas internas, potencial para abordagem. Meu sangue ferveu. Abordagem. Potencial. Era assim que eu era vista? Como uma oportunidade, como uma presa, como um alvo, uma mulher que lutou décadas, reduzida a uma linha fria num documento clandestino, e então vi algo que fez minhas mãos tremerem. Observação. Emocionalmente fragilizada. Boa candidata para manipulação discreta. Eu senti uma onda de indignação subir pelo meu corpo. Fragilizada? Sim, eu estava fragilizada. Pela vida, pela dor, pela perda do meu marido, pela perda do meu filho, pela solidão que me acompanhava em cada madrugada silenciosa. Mas fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Eu ergui o olhar e meus olhos queimavam. Eu fui manipulada por anos, porque meu filho deixou rastros? A diretora respondeu com sinceridade. Sim, dona Júlia, mas a culpa maior não é dele. É de quem usou os erros dele para lucrar sobre a senhora. O banco falhou com a senhora há muito tempo. O auditor assentiu. E isso vai mudar, a partir de agora. Mas aquele documento, aquela lista, aquele relatório, acenderam algo dentro de mim. Algo que estava apagado desde a morte de Rogério. Eu senti uma força antiga, uma força que mulheres maduras carregam em silêncio. E ali, naquela mesa, rodeada de provas, de verdades e de dores, algo dentro de mim despertou. Eu não seria mais uma vítima. Eu iria lutar, por mim, pela minha história, pelas pessoas que não têm coragem ou voz para enfrentar gigantes como aquele banco. Mas antes, uma dúvida latejava dentro de mim. Uma dúvida que eu não podia ignorar. Onde Marcelo está agora? Perguntei. O diretor administrativo respondeu. Estamos procurando, mas ele ainda não foi localizado. A diretora acrescentou. A senhora não pode voltar para casa sozinha hoje, dona Júlia. Não sabemos do que ele é capaz. Eu senti um arrepio frio correr pela espinha, não de medo, mas de preparação, porque eu sabia, instintivamente, que Marcelo não fugiu para se esconder. Ele fugiu para tentar me alcançar primeiro. E o que viria depois disso seria a verdadeira batalha. A batalha que definiria o final da minha história. Aquelas palavras. Ele ainda não foi localizado. Ficaram ecoando dentro de mim por longos segundos, como um som grave que não encontra paredes para parar. Marcelo havia fugido, tentado apagar registros, deixado documentos incriminadores. E agora estava solto. Eu não conseguia ignorar algo que senti desde o primeiro momento em que ele me humilhou. Marcelo não era apenas um arrogante. Ele era instável, o tipo de homem que perde o controle quando percebe que seu poder está ruindo, e homens assim são perigosos. Precisamos agir rápido, disse o auditor, passando a mão no rosto. Se ele voltou para apagar rastros, pode ter tentado acessar o sistema de casa ou de outro terminal.
Precisamos bloquear tudo agora. O diretor administrativo saiu da sala apressado, falando ao telefone. A diretora permaneceu ao meu lado, sempre observando minhas reações, como se quisesse garantir que eu não fosse desabar. Mas eu não iria desabar. A dor sobre meu filho ainda estava viva, latejando, queimando por dentro como um corte recém-aberto. Mas agora ela se misturava com algo novo, determinação, uma chama crescente. A verdade sobre Caio me atingiu como uma pedra, mas ao mesmo tempo me libertou da culpa muda que carrego há anos, porque no fundo eu sempre senti que meu filho escondia algo. Eu sempre soube que ele sofria mais do que dizia, mas saber que ele tentou resolver seus erros sozinho e caiu nas mãos de gente como Marcelo, isso me despertou de uma forma que eu jamais imaginaria. Ele não tinha sido mau, ele tinha sido fraco, desesperado e aproveitado por homens cruéis. E agora esse ciclo iria acabar. Por mim, por ele, por todos aqueles que nunca tiveram voz. A diretora, percebendo meu silêncio profundo, tocou meu braço. Dona Júlia, eu sei que é muita coisa para absorver. Nós podemos dar um tempo se a senhora quiser. Eu balancei a cabeça. Não, eu quero continuar. Ela assentiu. Havia respeito no olhar dela. Aquele tipo de respeito que não se compra, não se exige. Aquele tipo que só aparece quando alguém vê a grandeza de outra pessoa. E então, o inesperado aconteceu. A porta da sala foi aberta com violência. Um segurança entrou correndo, completamente ofegante. Diretora, temos um problema grave, gravíssimo! Todos se viraram ao mesmo tempo. Meu coração disparou. O segurança lutava para respirar. O gerente, Marcelo, ele engoliu seco. Ele entrou em contato. Ele mandou uma mensagem para um funcionário. A sala congelou. Que mensagem? Perguntou a diretora com um semblante tenso. O segurança estendeu o celular tremendo. A diretora pegou o aparelho e leu. Seu rosto ficou branco. Ele quer falar com a senhora, Dona Júlia, disse ela, em choque. E se a senhora não falar com ele, ele diz que vai fazer besteira. Eu senti meu estômago revirar. Deixe-me ver, pedi. Ela hesitou, mas entregou. A mensagem era curta e assustadora. Eu sei mais do que vocês imaginam. Se ela não falar comigo, eu conto tudo, tudo, e vocês vão se arrepender. Assinava Marcelo. Meu coração acelerou, mas não de medo, de intuição. Porque havia algo ali, escondido, algo que ele sabia, algo mais profundo do que as fraudes, algo que envolvia o meu filho, algo que ninguém tinha dito ainda. Eu levantei os olhos para a diretora. Eu vou falar com ele. De jeito nenhum, disse o auditor. Ele está instável. A senhora não pode correr esse risco. Ele pode ser perigoso, reforçou a diretora. Não vamos deixar a senhora exposta. Eu respirei fundo e disse a frase que ninguém esperava. O perigo começou há anos. Eu só estou enxergando agora. Silêncio. A diretora se aproximou. O que a senhora quer dizer? Eu olhei para o documento na mesa. Olhei para o nome do meu filho. Olhei para a palavra abordagem e percebi. Percebi algo que me fez tremer por dentro. Marcelo sabe coisas sobre meu filho, respondi. Mais coisas do que vocês sabem. Coisas que talvez Caio tenha feito, tentado fazer, ou que ele viu. O auditor arregalou os olhos. A senhora acha que ele participou de algo com o seu filho? Eu balancei a cabeça. Não. Acho que Marcelo explorou o desespero do meu filho. Acho que ele ameaçou Caio. Acho que ele viu nele uma oportunidade. E quando meu filho morreu, ele viu em mim outra. A diretora levou a mão à boca. O auditor murmurou. Isso pode ser muito maior do que imaginamos. E então, um som ecoou. Toc, toc. A sala inteira ficou rígida. Era alguém batendo na porta. O segurança abriu um palmo, preparado para qualquer coisa. Uma funcionária entrou, ofegante. Diretora, alguém deixou isso na recepção. Pediram para entregar urgentemente para a senhora. Ela segurava um envelope branco, sem nome, sem remetente. A diretora pegou, abriu, e o que estava lá dentro fez seu rosto congelar completamente. Não pode ser, sussurrou a voz trêmula. O auditor correu para olhar, e também ficou pálido. Eu me levantei, sentindo a tensão como um peso físico. O que é isso? Perguntei. A diretora colocou o envelope diante de mim. Dentro dele havia uma única foto. Meu coração parou. Era uma foto do meu filho, Caio, em pé no balcão daquele mesmo banco, com Marcelo atrás dele e documentos na mão.
com uma expressão apavorada. A foto era antiga, mas reveladora. Meu filho não estava assinando nada. Meu filho estava sendo pressionado. A mão de Marcelo segurava seu ombro, firme, como quem segura alguém para não deixar fugir. E a caneta, na parte de trás da foto, uma frase escrita por Marcelo. Você não sabe o que seu filho fez, mas eu sei. A sala ficou muda. Eu levei a mão ao peito, sentindo uma dor tão profunda que parecia física. Meu mundo inteiro girou. O auditor sentou abruptamente. A diretora ficou sem palavras. E eu finalmente entendi. Meu filho não havia simplesmente cometido erros financeiros. Meu filho havia sido coagido, manipulado, amedrontado, explorado por Marcelo. Caio não roubou de mim. Ele foi pressionado, e Marcelo sabia disso, e guardou essa foto por anos, esperando o momento certo para usá-la. E agora, com tudo desmoronando, ele estava tentando me atingir com a única coisa que poderia realmente me destruir: a culpa, a dor de mãe, a sensação de ter falhado com meu filho quando ele mais precisava. Minhas mãos tremiam, mas meus olhos queimavam com uma força que eu não sentia desde a juventude. Eu me endireitei na cadeira e disse a frase que marcou a virada. Eu vou falar com Marcelo, mas não para ouvir, para acabar com isso. A diretora tentou impedir. Dona Júlia, isso é perigoso demais. Eu olhei para ela com uma serenidade que só a maturidade dá. Minha filha, quando tiraram meu filho de mim, tiraram o medo também. Silêncio, profundo. O segurança engoliu seco. O auditor fechou os olhos e a diretora finalmente entendeu. Aquela mulher que entrou no banco humilhada, agora era outra. Agora era uma força. Agora era a protagonista de sua própria história. E ninguém, absolutamente ninguém, iria parar o que estava por vir. Porque no dia em que uma mulher como eu decide lutar, o mundo inteiro treme. Quando decidi enfrentar Marcelo, o ar dentro da sala ficou pesado, denso, quase sólido. A diretora se afastou alguns passos, como se estivesse processando a ideia de permitir que uma senhora de 68 anos se colocasse frente a frente com um homem desesperado, um homem com tanto a perder e nada mais a esconder. Mas não era apenas coragem, era necessidade, era encerramento, era justiça e, acima de tudo, era amor por meu filho. A diretora engoliu seco antes de falar. Dona Júlia, nós podemos intermediar esse contato. Não queremos colocar sua segurança em risco. Eu respirei fundo, mantendo a postura ereta, sentindo cada vértebra da minha coluna se alinhar com uma força ancestral. Ele não quer falar com advogados, nem com diretores, muito menos com a polícia. Ele quer falar comigo, então é comigo que ele vai falar. O auditor esfregou as têmporas, tensíssimo. Ele pode tentar manipular a senhora, pode tentar intimidar. Minha vida inteira tentaram me intimidar, meu filho, respondi, com uma serenidade que surpreendeu até a mim. E eu sobrevivi a tudo. O que ele pensa que vai fazer? Gritar? Me ameaçar? Isso não me derruba mais. A diretora ficou alguns segundos em silêncio, depois respirou fundo e tomou a decisão. Tudo bem, vamos fazer sob nossas condições, com segurança, com monitoramento e com a polícia posicionada. Ela se voltou para mim. Mas a senhora não estará sozinha. Eu não disse nada. Mas por dentro, sabia. Mesmo rodeada de gente, mesmo com segurança, mesmo com a diretoria inteira, a conversa seria apenas entre eu e ele, entre o algoz e a vítima que escolheu não morrer. A diretoria organizou tudo em poucos minutos. Telefones exclusivos, rastreamento, transmissão direta para uma sala ao lado. A polícia foi avisada discretamente. O banco fechou as portas para manutenção emergencial e clientes foram redirecionados para outras agências. O ambiente inteiro se transformou num cenário de guerra silenciosa. E eu, com minha pasta marrom contra o peito, caminhava por aqueles corredores como uma mulher que finalmente carregava sua própria luz, mesmo que essa luz tivesse nascido da dor. A recepcionista me passou o telefone que seria usado para o contato. Ele vai ligar neste número, explicou ela. Qualquer coisa estranha, aperte o botão lateral 2 vezes. Eu assenti. Meu dedo roçou o telefone e senti um peso estranho. Não era medo, era destino. O telefone tocou, um toque seco, inesperado, cortante. A diretora fez sinal para que eu atendesse. Eu levei o aparelho ao ouvido. Alô? Uma respiração pesada respondeu.
Eu reconheci na hora, era ele, Marcelo. Mas sua voz não era a mesma que me humilhou há dias. Não havia arrogância, não havia risada, não havia soberba. Havia algo mais sombrio. Dona Júlia, disse ele, com a voz falhando. A senhora precisa me ouvir. Respirei fundo. Estou ouvindo. Ele respirou forte, como se estivesse lutando contra lágrimas, ou contra a própria consciência. Eles estão tentando me incriminar, mas eu não sou o culpado disso tudo. Eu só obedeci ordens. Meu sangue gelou. Ordens. A diretora, do outro lado da sala, arregalou os olhos ao ouvir a palavra pelos fones de monitoramento. Ordens de quem? Perguntei, mantendo minha voz firme. Marcelo hesitou, por longos segundos, até que finalmente, num sussurro quebrado, respondeu. Do seu filho. Meu corpo inteiro congelou. Não, murmurei. Marcelo continuou. Não exatamente. Seu filho. Começou algo que nunca terminou. Ele entrou em um acordo comigo anos atrás. Eu tentei ajudar ele, mas quando ele morreu, tudo caiu sobre mim. A diretora gesticulou desesperada, mandando manter a calma, mas eu já estava calma. Calma como a noite antes da tempestade. Me explique, pedi. Marcelo respirou fundo, quase soluçando. Seu filho não conseguia pagar as dívidas. Ele estava sendo pressionado por gente perigosa. Ele me procurou, pediu para adiar cobranças, pediu para eu fazer vista grossa, e, em troca, ele me daria acesso temporário à conta da senhora. Apenas até resolver a situação. Minhas mãos ficaram frias. Ele estava desesperado, continuou Marcelo. Ele dizia que a senhora nunca poderia saber, que preferia morrer a te decepcionar. Uma dor profunda atravessou meu peito. Ele preferia morrer, e ele morreu. Meu filho morreu com medo de me desapontar. Eu levei a mão ao peito, engolindo lágrimas. Marcelo prosseguiu. Depois que ele faleceu, aqueles que cobravam dele vieram atrás de mim. Eu precisei continuar. Continuar o quê? Perguntei com a voz rouca. Manipulando contas de idosos, confessou. Eles exigiam dinheiro. Eu fiz o que pude. Mas quando descobriram que a senhora tinha muito guardado, eu não consegui impedir. Então veio a frase final. A frase que virou meu mundo ao avesso. Eu tentei te afastar ontem, porque eles queriam que eu te convencesse a liberar seus investimentos. Se eu não conseguisse, eles iriam atrás de você. O chão desapareceu sob meus pés. Não era apenas corrupção, não era apenas fraude, não era apenas arrogância. Era crime organizado, extorsão, ameaça, perseguição. E meu filho tinha sido a porta de entrada. Meu filho havia sido usado, consumido, destruído. E eu, agora, era o próximo alvo. A diretora colocou a mão na boca. O auditor ficou petrificado. Um policial começou a armar o colete, mas Marcelo não terminou. Sua voz ficou mais trêmula, mais instável. Eles estão vindo atrás de mim agora. Eu não tenho mais nada a perder. Dona Júlia, me desculpe. Eu nunca quis machucar a senhora. E então, um barulho estourou no telefone. Um estrondo seco, um grito abafado, e a ligação caiu. A sala inteira explodiu em movimento. Policiais gritaram comandos. O segurança fechou as portas. A diretora acionou alarmes internos. O auditor puxou o laptop para rastrear a ligação. Mas eu fiquei imóvel, parada no meio daquela sala, sentindo a dor, a raiva, a revelação, o colapso, tudo se misturar dentro de mim como um furacão. Meu filho não foi culpado. Meu filho foi vítima. Meu filho foi destruído por um sistema podre. E Marcelo foi o instrumento, mas não o criador. E agora eu sabia. Eu não estava lutando contra um gerente. Eu estava lutando contra uma rede inteira. Contra algo muito maior. Algo que só pode ser vencido com estratégia, não emoção. Eu fechei os olhos e, naquele instante, nasceu dentro de mim a mulher que enfrentaria tudo aquilo. A mulher que ninguém nunca viu. A mulher que a vida inteira foi subestimada. A mulher que agora tinha a verdade, as provas, a coragem e o motivo. E como toda mulher forte sabe, quando o motivo é o amor por um filho, nada pode pará-la. Depois do estrondo no telefone, a sala virou um redemoinho de sons, passos, ordens urgentes, portas batendo e policiais correndo. Mas, dentro de mim,
Tudo estava silencioso. Um silêncio tão profundo que parecia vindo de outro mundo. Aquele silêncio que só aparece quando a alma entende que chegou ao fim de um ciclo e ao começo de outro. Eu me sentei devagar, segurando a pasta marrom no colo, como se ela fosse um pedaço do meu coração. A diretora se aproximou com o rosto pálido. Dona Júlia, a polícia rastreou o sinal. Já estão a caminho. Eu assenti, mas minha mente estava longe dali. Eu só conseguia pensar em Caio. Ele não foi ladrão. Ele não foi mau. Ele não foi fraco como eu pensei por tantos anos. Ele foi vítima. Uma vítima silenciosa. A vítima perfeita para homens cruéis. A vítima ideal para um sistema que se alimenta de desesperados. E a culpa que eu carreguei por tanto tempo, por achar que ele me deixou sozinha por egoísmo, agora se desfazia como poeira. Meu filho tentou me proteger. E morreu tentando. Morreu carregando o peso que não deveria ser dele. E eu ainda estava viva. Viva para lutar. Viva para reparar. Viva para dar a ele o que ele nunca teve. Justiça. Meia hora depois, os policiais voltaram. Sérios, tensos, atentos. Achamos o carro de Marcelo, disse um deles. Ele bateu num poste a poucas quadras daqui. Está ferido, mas vivo. Será trazido para a custódia. Eu fechei os olhos. Marcelo estava vivo. Isso era importante. Um homem vivo pode negar, pode fugir, pode tentar se justificar, mas também, um homem vivo pode ser obrigado a confessar. E confissão era o que eu precisava. 2 horas depois, ele estava sentado numa sala de interrogatório do próprio banco. Um ambiente frio, branco, iluminado por lâmpadas duras. Eu fiquei diante da sala, vendo tudo através da janela de vidro espelhado. Marcelo parecia menor. Muito menor do que o homem arrogante que me humilhou. Estava com um corte na testa, o olho roxo, a camisa rasgada. O orgulho dele estava quebrado de um jeito irreversível. Quando mencionaram meu nome, ele arregalou os olhos. Não de raiva, mas de medo. Ele sabia que eu não era mais a senhora que ele zombou. Eu era a mulher que derrubaria tudo. A diretora me chamou para entrar. Dona Júlia, a senhora quer ouvir? Eu respirei fundo. Eu quero encerrar isso de vez. Entrei. A porta fechou atrás de mim. Marcelo ergueu o rosto tenso, encolhido, respirando rápido. E então, quando nossos olhos se encontraram, ele desmoronou. Eu não queria fazer isso, disse, com a voz quebrada. Eles me obrigaram. Eu estava preso no esquema antes mesmo de virar gerente. Eu só obedeci ordens. Por favor, acredite. Eu caminhei até a mesa, com calma, com dignidade. Não estou aqui para acreditar no que você diz, respondi. Estou aqui para ouvir a verdade. Ele abaixou a cabeça, e a verdade começou a sair. Toda, crua, sem enfeites. Ele contou sobre a organização criminosa infiltrada no banco, sobre os clientes idosos usados como fonte de dinheiro, sobre as pequenas fraudes que, somadas, viravam fortunas, sobre os chefes ocultos, homens sem rosto que nunca apareciam, mas que controlavam tudo. E então ele falou sobre Caio. Seu filho. Ele não queria participar. Ele tentou sair. Ele tentou te proteger. Ele disse que preferia morrer do que te envolver nisso. Eu tentei convencê-lo a não contar nada. Meu peito se apertou. E meu filho morreu sem me contar a verdade. Sussurrei. Marcelo fechou os olhos. Ele foi ameaçado. Ele estava desesperado. Mas ele nunca te traiu. Nunca, Dona Júlia. Ele só tinha medo. Medo de ver a senhora sofrer. Ele me implorou. Implorou para eu te deixar em paz. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo meu rosto. Caio, meu filho. Ele não me decepcionou. Ele tentou me proteger de monstros. E morreu tentando. Eu segurei as lágrimas e perguntei. E por que você fez isso comigo? Marcelo chorou. Porque eles disseram que se eu não colocasse a senhora na lista, eu seria o próximo. Eu estava preso. Eu fui covarde. Sim, ele foi. Covarde. Mas eu não precisava ouvir mais nada. A diretora então entrou e disse: Isso é o suficiente. Marcelo será preso hoje mesmo. O Ministério Público já está preparando denúncia. A senhora conseguiu derrubar uma operação criminosa que durou anos. Eu respirei fundo e senti algo dentro de mim se libertar. Como se uma porta antiga tivesse sido aberta, como se um peso enorme tivesse finalmente sido colocado no chão. Meu filho não era um traidor, ele era um herói silencioso. E eu era a mulher que terminaria o que ele não conseguiu. As semanas seguintes foram intensas. Investigações, depoimentos,
jornalistas tentando me entrevistar, o banco revisando processos, chefes ocultos sendo procurados, vítimas sendo indenizadas, e eu ali, acompanhando tudo. Presente, forte, com minha pasta marrom, como sempre. A diretoria regional me fez um pedido. Queremos que a senhora seja conselheira comunitária para representar clientes idosos. Seu conhecimento, sua coragem, sua história podem nos ajudar a corrigir o que foi destruído. Eu sorri, emocionada, porque pela primeira vez estavam me vendo. Não como idosa, não como vulnerável, não como alvo, mas como mulher, como lutadora, como alguém que fez a diferença. Eu aceitei. E hoje, ao olhar para trás, percebo algo que aprendi tarde, mas aprendi para sempre. A vida sempre coloca máscaras nas pessoas, mas a verdade arranca todas. Marcelo caiu, o banco mudou, a fraude acabou e meu filho finalmente descansou, porque agora eu sei, ele nunca me abandonou. Ele tentou me proteger da única forma que sabia. Eu guardo a última foto dele com carinho. Não a foto da chantagem, mas uma antiga, dele sorrindo, segurando um prato com as panquecas queimadas que ele tentou fazer para mim no Dia das Mães. Ali, naquele sorriso torto e doce, eu vejo a verdade. Ele era bom, ele era meu. Ele foi vítima, não vilão. E hoje, quando acordo e vejo o sol batendo pela janela, eu digo para mim mesma: você venceu, Júlia, não pela força, mas pela coragem de enfrentar a verdade. E isso é tudo. Se você ouviu minha história até aqui, do fundo do meu coração, obrigada. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por me dar voz. Obrigada por permitir que histórias como a minha sejam contadas com dignidade. Por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos fortes, emocionantes e verdadeiros. Obrigada, de verdade. E até a próxima história.